Oi, gente, tudo bom? Eu fiquei meio com ressaca emocional daquele último vídeo que eu contei como eu fiz pra ser mãe, né, no CTI, como que eu recuperei o vínculo com a Amora. E aí eu dei uma fugida dos vídeos, eu tava meio assim, não quero filmar. Mas enfim, eu acho que isso mostra o quão verdadeira eu tô sendo, né, nesses relatos. E acho que isso é importante pra quem tá acompanhando. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas intercorrências que a Amora teve, mas principalmente como eu me senti, como eu lidei com essas intercorrências. Não vou me aprofundar em parte técnica das intercorrências da prematuridade, até porque não cabe a mim falar isso, mas falar um pouco como eu senti, como eu lidei, como eu me desesperei, como eu relevei algumas intercorrências que ela teve durante a internação. Gente, eu resolvi separar o vídeo em dois, porque acabei me estendendo muito nas intercorrências dela. Então essa primeira parte eu vou falar sobre os primeiros dias, as complicações nos rins, como eu lidei com isso, com as crises, com a hemorragia. Bom, a Amora nasceu logo no comecinho, assim, nos primeiros dias de vida dela. Como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores, eu não me relacionava muito, né? Eu não entendia muito. E ela tava lá, né? Aquela prematura extrema nos primeiros dias, cheia de droga, tal, super instável. A fraldinha só encaixada ali, né? Não podia manipular, não podia nem olhar direito pra ela, não podia. Eu lembro que logo nos primeiros dias, assim, ela começou a fazer crise. E isso é muito doido, né? Porque o que é fazer crise? No começo, quando falaram pra mim assim, a Amora tá fazendo crise, nem me toquei o que era crise, né? Crise epilética, crise convulsão, nem me toquei disso, assim. Eu acho que eu dei uma abstraída boa, não fiquei preocupada. Talvez o tanto que eu deveria ter ficado e tal. Foi tão no começo, onde era tudo tão turbulento e eu também não tava entendendo ainda. Então eu não me preocupei muito, assim. Não sei se eu não me preocupei, mas eu não dei a devida atenção que isso deveria ter dado. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver mais, até um dos residentes que cuidava dela falou, olha, a atividade base dela é muito... Não lembro bem o termo, mas, tipo, a atividade cerebral dela é muito rápida, é agitada, alguma coisa assim, não lembro agora como que era o termo. E eu nem, né, não sabia o que isso significava. Outra coisa também é que, assim, lá todo mundo fazia crise. Parece que já era, assim, muito mais que o esperado, era uma situação normal ali, né? Todo mundo fazia crise. Então, não sei, a crise não foi algo que eu fiquei, meu Deus. Esses primeiros 15, 18 dias da Amora, acho que até o 20º dia, foram os mais críticos. Ela começou a fazer crise e tal, e aí logo em seguida, os rins dela pararam. E aí sim, foi desesperador, porque foi um choque o modo como que eu cheguei na ANEL e a encontrei. A Amora nasceu com 760 gramas, ela foi para 850 de puro inchaço. Ela parecia um sapinho, assim, inteira, assim, inchada, inchada, inchada. Foi assustador vê-la desse jeito. E aí eles tinham falado que os rins tinham parado, que eles estavam entrando com diurético e tal, né? Eu também não entendia muito além disso. Na época, o que me chocou foi vê-la tão inchada, mas não me chocou assim, os rins pararam, meu Deus, ela pode morrer, né? Não pensei em nada disso, acho que eu nem pensei em dá pra fazer hemodiálise num bebê tão pequeno, nem tinha pensado isso. Eu só fiquei assim, era ainda aqueles primeiros dias que eu chegava, olhava, chorava, saía de lá me sentindo super culpada. Então ainda não conseguia muito entender a gravidade das intercorrências que ela estava tendo. E da mesma forma, eu fiquei muito mal no dia seguinte, porque aí ela super reagiu ao diurético. Então ela nasceu com 760, foi para 850, aí fez muito xixi, super reagiu, tava muito inchada e aí ela enxugou. E ela foi para 590 gramas. E aí ela ficou pele e osso. Assim, então num dia eu cheguei, ela era uma bolinha inchada e no dia seguinte ela era um esqueletinho, assim, de pele. Foi muito assustador. Não tenho foto, lógico, não são dias que a gente quer tirar foto, né?
Já tô começando a chorar. Eu tenho muita foto durante a internação da Amora, mas em dias que eu considerava ela bem, que ela tava estável, que ela tava bonitinha e tal. Mas nos dias que tinha acontecido alguma coisa e... não, aí a gente não tirava foto. Então foi bem assustador, mas eu ainda não tinha noção disso, né? Super reagir e tal. E no começo ela fazia muito isso. Eles entravam com a droga, não fazia efeito, aí mudava 0,1, ela super reagia a várias coisas. Tava com a pressão baixa, entrava com alguma droga vasoativa pra melhorar a pressão, quando via a pressão dela subia demais. Então era sempre assim. Depois disso, aí veio o cocô, né? Com 20 dias ela fez cocô. Se ela não tivesse feito cocô, poderia ter dado intercorrências bem graves também intestinais, né? Como a enterocolite, necrosante e tal, mas ela fez o cocô. E acho que depois disso eu já tava me envolvendo mais com ela. E aí, de intercorrência grave, ela foi se mantendo até um certo ponto, ela foi ficando bem, até o dia que ela teve a hemorragia. E é muito louco também, né? Porque quando ela teve a hemorragia dela foi hemorragia intracraniana grau 2. E aí a primeira coisa que me falaram é assim, era grau 2 não necessariamente deixa sequela, né? Uma hemorragia leve e tal. E aí eu lembro que tinha uma residente fazendo o ultrassom na cabecinha dela e ela me mostrou, né, a área onde tinha machucado, me mostrou os ventrículos, que tinha sangrado em volta, inclusive ela teve a dilatação ventricular, né? E ela falou assim, olha, não dá pra saber, né? A grau 2 pode deixar sequelas ou não. Eu falei assim, mas vai ser uma sequela muito grande se deixar? Ela falou assim, não tem como saber. Pode interferir, né? Atrasar um pouco. E eu até brinquei, né? Eu falei assim, vai ser então, né? Tipo, sei lá, ter batido a cabeça, né? Sei, eu fiz uma brincadeira lá com ela nesse sentido, assim, na época. Olha como que é, né? Olha toda a sequela que causou na menina. E depois eu até brinquei, eu falei assim, foi mais grave do que a gente esperava, né? Mas eu tô falando isso pra vocês verem, porque é tão longe ainda da gente, né, esse tipo de intercorrência. A gente sabe que é grave, mas não sei se na hora a gente tem a consciência do que vai vir pela frente. Não sei, eu acho que ainda mais eu, que eu tava tão inserida ali, né, naquele momento, vivendo hoje, né, sem ter expectativa, sem pensar, quero logo ir embora pra casa, eu não pensava na alta, assim, eu queria que ela ficasse bem, né, se desenvolvesse ali e tal. Então é muito doido isso. E aí o que eu assustei de verdade, eu assustei um pouco quando eu vi ela recebendo sangue, que isso é uma outra coisa também que a gente sempre fica com medo. Mas aí me explicaram que ela teria essa preparação para o nascimento mesmo no 3º trimestre de gestação, então eles nascem com anemia. Então fiquei um pouco mais tranquila, mas ela recebeu sangue acho que umas 4 vezes. E acho que a intercorrência que eu mais me assustei foi a pneumonia, por vários fatores. Como as outras tinham acontecido muito no começo e eu ainda não estava muito familiarizada, não estava muito mãe dela, né? Tava ainda meio assim, olhando, meio de fora a situação. Então acho que eu não me envolvi tanto. Depois disso a Amora ficou muito bem. Assim, ela ficou mais de 60 dias estável, sem nada de intercorrência, só quietinha lá, evoluindo e tal. Né, com essas coisas normais de neo, né? Tenta estubar, aí não aguenta, volta o tubo, mas isso não é intercorrência, assim, né? Faz parte do desenvolvimento. O que é muito doido também, né? Porque tem muita mãe que vem falar comigo arrasada porque isso acontece. Olha como eu me enxergo hoje, né? Faz parte. Eu devo ter ficado também arrasada. Eu lembro que eu tinha medo. Na verdade, quando eles... a primeira vez que falou de estubar, eu fiquei radiante, assim. Nossa, vai estubar, que bom e tal. Estubou, não deu certo, pum, volta. Aí na segunda vez que estudar, eu já não queria. E eu lembro que as minhas amigas também eram assim, a gente já tinha medo, né? Então a primeira vez, vai estubar, uhul, tal, tá bem. Não, só que não, né? E aí as minhas amigas também, até que a gente não queria mais que estubasse. Tipo, deixa mais um pouco, deixa engordar mais. Mas faz parte do processo, né? Mas enfim, além dessas coisas, aí quando ela teve a pneumonia, que aí foi muito ruim.